Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Você é convidado a ler depois as leituras que nós vamos aqui refletir. Já marque o evangelho, está em Lucas, capítulo 6, versículo de 17, do 20 ao 26. Marque também a primeira leitura, que está em Jeremias 17, do 5 ao 8. E a leitura do Novo Testamento, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois do 16 ao 20. A descrição está aqui no rodapé do vídeo. Meus irmãos, neste 6º domingo comum, Deus tem uma pergunta para nós, a igreja também. Qual o caminho que nós estamos trilhando? Não sei se vocês lembram, e eu não vou lembrar aqui o ano, mas eu não era nem seminarista ainda, não sei se era o Fantástico, mas tinha um programa à noite na TV, que eles iam marcando os jogos de futebol que teve durante a semana. E a pessoa, meu avô fazia muito isso, fazia um jogo, aí marcava, né? Palmeiras e Botafogo, tal, e tinha a coluna do meio. De vez em quando eles falavam assim, deu zebra. Aí apareciam as zebrinhas, vocês lembram disso? Ela dava um sorrisinho e ela sumia. Então, para este jogo, existe, para o futebol, uma terceira via. Pode que dê para um, pode que dê para o outro, mas pode que dê para os dois, que é o tal do empate. É a chamada da terceira via. Tudo bem, mas na espiritualidade não existe terceira, quarta, quinta via. Só existem duas vias. Ou você está no caminho de Deus, ou você não está no caminho de Deus. Não existe, meus irmãos, meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ô meu filho, olha a luz do quarto, ela está acesa. Ah mãe, ela está meio acesa. Mas como que é isso aí? Como que é uma luz meio acesa? Ah mãe, deixa eu falar com a senhora uma coisa. Quem foi, minha filha? Eu estou meio grávida. Como assim? Você está dizendo a parte de cima ou a parte de baixo? Como que é isso? Meia. Então há coisas na vida que não tem essa coluna do meio. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. No evangelho que nós ouvimos, Jesus divide as pessoas em dois grupos. Não há um terceiro grupo aqui. O primeiro grupo são os dos bem-aventurados, que significa felizes de verdade. Pessoas que buscam as coisas do alto. Num segundo grupo, é o grupo do ai de vós. É uma ameaça. Ai de vós. Não é? Eu já ouvi da boca da minha mãe muito ai de vós. Ai de você, Cristo, se fizer isso. Ai de você se não chega na hora. Ai de você se você aprontar na escola. Este ai é uma ameaça. Ai de você. Então existe os bem-aventurados buscando as coisas do alto e os ai de vós buscando as coisas de baixo. Até aí o evangelho é muito claro. Quando é, meus irmãos, que a coisa começa a piorar? Quando é que o nosso caminho começa a ficar difícil? Quando é que a nossa espiritualidade ela fica comprometida? Quando nós estamos buscando os bem-aventurados com os valores da turma do ai de vós. No meu ponto de vista, além de tantos, é um dos motivos da crise da igreja atual. Pessoas que estão na igreja, mas que têm a cabeça mundana. Pessoas que estão na igreja como bem-aventurados, mas vivem como os ai
de vós. São dois caminhos, são valores diferentes, são vidas diferentes, porque uns vivem pela fé, os outros pelo prazer, pela alegria momentânea. Muitos discursos, pregações, igrejas e programas de TV usam os prazeres daqui de baixo para conquistar e agradar ouvintes e fiéis. Claro, o objetivo é sempre aumentar a arrecadação. O olho está na bufunfa, que está no seu bolso aí. Porque se a pessoa começa a falar muito de renúncia, de cruz, de conversão, isso é pecado. Não, então eu não gosto. Então eu não gosto. Só que tem uma questão que Paulo, há 2000 anos atrás, já refletia. Está na segunda leitura, no versículo 19. Marque na sua Bíblia. Primeira leitura de carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19. Eu não digo, mas eu vejo a pessoa na minha frente e ela é digna de dó, compaixão. Qual, padre? É a pessoa mais digna de dó e compaixão, aquela que busca a Cristo para ser feliz neste mundo. É a tal da teologia da prosperidade. Porque se eu tiver fé, eu vou ter dinheiro. Se eu tiver fé, eu vou ter saúde. Se eu tiver fé, eu vou ter beleza. Se eu tiver fé, eu vou arrebentar. Não é que você não possa ter nada disso, mas você não precisa de Cristo para isso. O que Cristo nos oferece é a salvação eterna, é a vida eterna. Para Ele as coisas aqui de baixo não têm valor nenhum. E Pilatos pensava nas coisas da terra, Jesus pensava nas coisas do alto. Quando Pilatos disse para Jesus assim: você não sabe que você está perto de ser morto, não? Você não sabe que tem uma cruz pesada te esperando ali fora, não? Você não sabe que numa canetada eu posso te salvar? Você não sabe que eu tenho a sua vida nas minhas mãos? Eu tenho autoridade aqui sobre a vida e sobre a morte. Aí Jesus disse: a sua autoridade, a sua autoridade, autoridade você não teria se o meu Pai não tivesse te dado do alto. Então, tu és rei? Sou rei, e eu nasci para isso, para estar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Acaso não sabes que numa prece eu tenho 6 legiões de anjos prontas para me salvar? Ou seja, o que Jesus fala com Pilatos? Eu não estou aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque Judas me traiu. Eu não estou aqui porque os sacerdotes me entregaram. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero que essa vida aqui de baixo não tem valor nenhum. E quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Pilatos não entendia aquele discurso de um homem que estava com um olhar no eterno, porque ele tinha um olhar no terreno. Quem pensa somente as coisas da terra, não compreende as coisas do céu. Quem vive a mentira do mundo, não aceita a verdade de Deus. E hoje em dia, está cada vez mais claro a turma dos bem-aventurados e a turma do ai de vós. Não vou dizer aqui o nome da escola de samba, senão é mais um processo, né? Mas vamos aí só pelo que estão ensaiando por aí. Não vou dizer que vocês vão ver, porque eu não vou ver, não sei se vocês assistem isso. Mas uma das escolas do Rio de Janeiro, várias alas
simbolizam o mal das religiões vindas da África. Várias alas só tem demônio, diabo, coreografia, eles muito... E o mundo, isso aí é uma expressão de arte. O ai de vós, eles não têm vergonha mais. Não têm vergonha mais. Eles pregam abertamente na sala de aula, já contaminaram as universidades, as entrevistas meio-dia é só desse pessoal, os valores que passam é só da turma do ai de vós. Aí o que acontece com os bem-aventurados? Eles começam a olhar para isso e ao invés de rejeitarem, eles querem imitar. Vou dar um exemplo só, sem citar nome, nem onde, nem quando. Não é raro você ver na igreja, se está na igreja, seria para ser um bem-aventurado, mas uma pessoa que está na igreja e que o seu vestir para Deus, porque a gente não veste para padre. Padre, você fica olhando a minha roupa? Não, filho, você vem vestido de hábito, você vem pelada, o problema é seu. Eu estou aqui para celebrar a Eucaristia, eu com Cristo, e participe quem quer. Agora, o problema é quando as pessoas querem se vestir como o mundo, não sabem nem vestir para ir à missa, dançam os funks pesadões do mundo, descendo até o chão, porque eles gostam disso, tem uma boca porca durante a semana, mas no domingo está sentado aí, com a cara mais lavada, achando que está tudo normal. É esta mistura que faz o leite azedar, porque Deus olha e fala: espera aí, é um ai de vós ou é um bem-aventurado? Porque ele está me buscando, ele está vivendo como o mundo. Espera aí, o que a pessoa quer? Ou se assovia, meu filho, você chupa cana, já dizia a minha avó. E o evangelho, isso é muito claro, e o versículo 19 de Coríntios vai dizer isso. Se é para esta vida, está aí na segunda leitura, se é para esta vida que você colocou a esperança em Cristo, Padre, é para esta vida que eu coloquei a minha esperança em Cristo. Eu espero saúde, eu espero dinheiro, eu espero posição social, eu espero fama, eu espero muita comida, muita bebida, eu espero... Se você está esperando em Cristo neste mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É para ter dó de um cristão que coloca a sua fé em Cristo por causa das coisas deste mundo. Este mundo passa, e passa com ele os que são dele. É por isso que na leitura de hoje, de Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Este confiar no original é que deposita a esperança, que espera, não espera no alto, mas espera. Eu não tenho medo de passar necessidade. Eu conheço muita gente importante, eu conheço muita gente rica, eu conheço maldito você, você vai acabar com a cara na porta, porque vai acontecer situações que o homem não pode te ajudar, porque ou você recebe de Deus ou não recebe. Maldito o homem que espera no outro homem, vive como se Deus não existisse, o seu coração se afasta do Senhor. Isso acontece, não precisa nem tirar, meus irmãos, não precisa nem tirar. Eu conheço alguns exemplos bem próximo a nós, de pessoas que eram de igreja, ajudavam na igreja, tinham comunhão dominical, vida de confissão, rezavam, mas se deixaram contaminar pela turma do ai de vós. Acharam bem mais interessante a vida mundana. Deste mal não morro e deste pecado não levo. Nenhum desses foi retirado da igreja. Nenhum desses foi retirado de acólito, da liturgia. Ninguém foi retirado de nada. Mas onde eles estão?
eles se afastam, naturalmente. A hora que eles começam a ter uma vida mundana, a própria consciência não permite que eles lidem com o sagrado, sabendo que eles vivem os valores. Então eles vão se afastando, nem na igreja vão mais. Aí eles procuram, é balada, é pré-carnaval, reúne a turma deles, vai para o sítio, aprontar só Deus sabe o que. Eles não rezam, porque é a palavra de Deus que está dizendo, Jeremias que está dizendo. As pessoas que confiam em pessoas e vão vivendo como se Deus não existisse, o seu coração vai se afastando de Deus. Olha, por que isso acontece? Porque não há coluna do meio na espiritualidade. A zebra, quando dá, é porque a pessoa se perde, não é porque ela está no caminho do meio. E aí Jeremias vai dizer: se existe o homem que é maldito, existe o homem que é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Por quê? Porque ele está plantado em Deus. Ele está plantado em Deus. Eu fico pensando certas coisas, como que a gente confia nos homens? O problema, meus irmãos, não é nem confiar nos homens, sabe? É não confiar em Deus, ou confiar nos homens mais do que Deus. Um dia desse eu parei para pensar, eu fico pensando umas coisas diferentes. Número um, para mim é número um, confiança total da minha vida. Claro que não é mais do que Deus, mas é uma confiança que todos nós temos na medicina. Você entrega a sua vida sem saber. Doutor, eu estou com esse problema aqui, vamos fazer exame. Você vai tomar isso, isso, isso e isso. Você vai na farmácia, vai comprar uma droga, por isso drogaria, que é droga mesmo, só que na medida certa. E você vai tomar aquilo. Você não sabe o que tem, você não sabe quem fez, você não sabe nada, mas você confia totalmente no remédio. Você vai tomar aquele remédio. Injeção. Quando eu fiquei com a minha mãe internada, a minha mãe lá com um sorinho, de tempos em tempos vinha uma enfermeira. Ah, isso aqui é tal coisa. Uma injeção desse tamanho, põe um remédio lá. E a gente, ó, tranquilo. A vida da pessoa está na mão desse pessoal. A vida e a morte, e você confia. Tem uma seringa cheia de coisa, você nem sabe o que tem ali. Não, pode, a poupança está aí, ó, você vai melhorar. Você aceita. Estava pensando num dia desse, lá na Bahia caiu um elevador, matou uns 12 lá. Acho que foi ano passado. Quando você entra num elevador, um prédio, não precisa pôr um prédio muito grande, porque uma queda pequena já mata a gente, né? A pessoa tropeça, bate a cabeça no meio-fio, ela morre. Pode você cair num elevador. Mas você sobe no elevador de um prédio de 15 andares. Você não vê. Mas imagine se você visse o vácuo que tem debaixo do seu pé, você a 15 andares. A gente sobe com tranquilidade, que a gente confia nos cabos que vão subir e descer o elevador. Um peso tremendo. A gente nem pensa nisso. Estava agora lá em Barretos, uma empresária pediu que o avião dela me trouxesse aqui em Divinópolis. A minha vida na mão do piloto. Viajei do lado de um comandante da Azul. Eu falei comigo: padre, o avião ele está acelerando para decolar. Até aquele momento tem como o piloto suspender o voo. A hora que o avião levanta, olha o que ele me disse. Quando o avião levanta do chão a 30 centímetros, se aquele avião voltar para o chão, ele explode, todo mundo morre. Então a sua vida, depois de 30 centímetros, está na mão do piloto. 30 centímetros, o avião levantou, vamos embora. E a gente, pelo menos eu, deito, ó, acordo só descendo, meu filho. Você confia nas turbinas do avião. Quer ver outra confiança que eu ponho na mão de muita gente? Isso é confiança total mesmo. Isso aí eu confio. Comida feita fora de casa.
Olha a confiança. Você chega no restaurante, eu quero isso, isso, isso e isso. Daqui a pouco chega o garçom. Quem pediu isso? Você não sabe se aquele bife caiu no chão. Você não sabe se alguém deu um espirro de catarro no seu prato. Ah, tchê, catarrado. Ele só tirou o catarro, mandou o resto. Credo, padre. Claro que não acontece, né, gente? Mas a minha pergunta é: não é uma confiança você comer fora de casa, sim ou não? É uma confiança. Você não sabe como que foi feito. Você não sabe se a pessoa está de luvas, ela está gripada. Você não sabe se aquele sabor do arroz é um suor que ali pingou. E a gente come aquilo tudo. Vamos dar um exemplo? Você vai no supermercado, aqui é tanta coisa para você comprar. Você vai comprando aquilo, ó, e come. Gente, não sei se você está prestando atenção. Quem não confia não consegue viver. A gente confia o tempo inteiro. Eu não conheço quem fez, mas só de eu estar aqui e você estar aqui, nós confiamos no arquiteto que suspendeu esse santuário com essas vigas pesadíssimas de concreto, que no meio da missa isso vai despencar na sua cabeça e você vai virar um patê de católico, porque vai vir, se cair, meu filho, é um patê mesmo, que é um peso, e nós estamos sentados, ó, tranquilamente. Essa cadeira que você está sentado, você tem certeza que ela vai te sustentar. Ninguém tem medo, eu vou sentar, mas tem que ficar de olho, que essa lá quebra. Não, você, ó, a gente confia sem parar. Só que aqui é um problema. A gente confia no avião, confia no cabo do elevador, confia na comida do cozinheiro, confia no piloto do avião, confia na enfermeira, confia no médico. Quando Deus fala assim, confia em mim, a gente duvida. Esse é o problema. Nós confiamos nas coisas aqui de baixo mais do que nas coisas lá de cima. Qual que é a prova disso, padre? Quando surge um problema na nossa vida, a gente fica desesperado. Perdeu a esperança. Em quem? Em Deus. Porque aquele que espera em Deus mais do que nas pessoas, claro que eu confio no médico, lógico. Claro que eu confio no cozinheiro, claro que eu confio no piloto, mas eu não posso confiar nestes mais do que em Deus. Porque Titanic, na época, o navio mais seguro, quando ele estava saindo do porto, alguém caiu na bobagem de falar, Titanic é tão seguro que nem Deus afunda. Aí tem o poeta que disse, né? Noé construiu uma arca sendo amadora. Titanic foi construído por profissionais. O que era para afundar flutuou, o que era para flutuar afundou. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo para você não confiar nas pessoas, mas eu estou dizendo que a sua confiança maior, total e segura só pode estar em Deus. Por quê, padre? Porque as pessoas podem nos decepcionar, Deus jamais, porque Deus é fiel. E por que as pessoas levam muito porta para cara fora? Que você põe toda a esperança em alguém, a hora que passa, está a pessoa te decepcionando. Ah, padre, a pessoa me decepcionou. Talvez ela te decepcionou, talvez você ficou decepcionado com a imagem que você criou dela. Não era ela, era uma imagem que você criou. Assim é namoro. É assim que o ser humano funciona, né? Mas a época da paquera é uma festa. Porque a moça olha para o rapaz, eu não sei, ela fala que tem umas borboletas no estômago dela. O rapaz começa a suar. No início, meu filho, ele é o perfeito e ela é a perfeita. É beijinho, é perfume, é vida para lá, vida para cá, é bombom na boca. Aí eles continuam a se relacionar. Se eles continuam a se relacionar e aquele namoro começa a se aprofundar, já começa a aparecer o quê? As diferenças. Aí aquele casal que só se amava tem a primeira briga.
tudo que ele queria. Ela falava sim, 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 sim. Começa a aparecer o não. Mas não é possível. Eu achei que ela era tão perfeita. É assim que funciona. Maldito o homem que confia no próprio homem. Já já você vai ver que é defeituosa como você, que é defeituoso como você. Por isso que Jeremias vai dizer: se a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, nós somos árvore que não secamos. Mas se a nossa esperança está nos outros, quando chega o tempo da provação, não há floração. Vocês lembram daquele texto que Jesus estava com fome e ele pediu para o discípulo pegar um figo? Vocês lembram disso ou não lembram disso não? Quem lê Bíblia lembra, né? Quem não lê está voando aí. Mas tem um texto que Jesus está indo para Jerusalém, ele teve fome. Aí ele vê uma figueira. Figueira é pé de figo. E ele vai lá: vamos comer figo. Os discípulos vão com ele. Qual que é o sinal que tem figo? É a folha. Lá é muito quente, então a folha protege o figo do sol. Então você abre as folhas e pega o figo. Ele sempre está fresco, bonito, grande. Então ele viu uma árvore muito folhada. Falou: opa, está cheio de figo. A hora que Jesus chega e ele vai abrindo as folhas, o que tinha? Folha. Era aparência. Parecia que tinha figo, mas não tinha, só tinha folha. Jesus falou assim: você só tem folha? Não tem figo não? Está amaldiçoada. Os discípulos: nossa Senhora, misericórdia. Jesus está sem paciência hoje. Aí Jesus vai com eles. No outro dia, quando eles voltam, o que aconteceu com a figueira? Ela estava seca. Essa figueira somos nós, meus irmãos. Não adianta você ter folha, ser muito bonito, ter muita influência. Se a hora que Deus olha para você, não tem fruto, só tem folha. E como nós vivemos uma geração que adora folha, o negócio é aparecer, mas ser não está mais no catálogo. E nós finalizamos com o Evangelho. Jesus aqui, ele apresenta duas realidades: a realidade daqueles que confiam em Deus e que vivem como pessoas de fé, e a realidade dos ai de vós que escolheram o caminho. Aqui Jesus, neste Evangelho, eles até brincam não, eu estudo, né? Que é o sermão da planície, que está em Lucas. Porque o Evangelho começa: Jesus desceu da montanha. No outro sermão da montanha, Jesus ele vai subir a montanha. E aqui eu entendo para explicar para vocês. Eu tive a graça de celebrar uma missa no monte do sermão da montanha, onde Jesus esteve com seus apóstolos. Aí nós entendemos que tanto Lucas como Mateus e Marcos, eles estão certos. Porque quando a gente fala montanha, principalmente nós que somos mineiros, você pensa uma montanha, lá não, um monte já é um monte, subiu um pouquinho já é um monte. E nessas montanhas existiam as montanhas e nelas tinham planícies. Então tem a montanha, tem um lugar plano, você vai descer, tem outro plano. Então é como se Jesus saísse do topo e fosse para um lugar onde ele fosse mais acessível. Mas tanto faz ser na montanha ou na planície, o certo é que Jesus divide as pessoas em dois grupos. E qual é o meu pensamento hoje? Não é ficar apontando o outro, qual grupo você é. É você responder para Cristo: qual grupo eu estou? E aqui Jesus não pergunta: qual grupo que você está? Não, ele vai mostrar como que vive um grupo, como que vive o outro. Como que vive os bem-aventurados, os felizes, e como os que vivem os ai de vós. Porque Deus, ele tem duas maneiras para nos converter. Deus quer nos converter, Deus não quer nos perder. A primeira maneira que Deus usa é a sua palavra,
que nos dá felicidade. Quando a gente vive a palavra de Deus, nós somos pessoas felizes de verdade. Ô padre, e quem não se converte pela palavra, qual que é a segunda chance que Deus dá? A desgraça, que é o que faz muitas pessoas cair em si. Biblicamente falando, pegue lá o filho pródigo. A hora que ele tinha tudo, ele não queria saber do pai. Me dá a parte da herança, eu quero, O filho pródigo saiu do pai, ele queria viver aonde? No mundo. Ele deixou a bem-aventurança e passou para onde? Ai de vós! Perto do pai, ele tinha a palavra, a felicidade. Ele não quis, ele vai para o mundo. O que é que o pai faz? Então ele vai provar como que o mundo é desgraçado. Ele vai cair em si e ele vai voltar para o bom mineiro com o rabinho entre as pernas. E não foi assim. Saiu com o nariz em pé, se achando. Como que ele volta? Um mendigo, fedendo a lavagem de porco, literalmente, todo cagado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um... Mas mudou, hein, meu filho? Você mudou, hein? Você saiu com o nariz em pé. Me dá a parte da herança que me cabe. Ô meu filho, herança é depois que morre. Me dá a minha parte. Nossa, toma. Como que Deus abaixa, viu? Como que Deus abaixa? Aí voltou. Pai. São os dois caminhos de Deus. É a palavra e a desgraça, que as pessoas traduziram em outras duas, que ficou mais decorado por você. Quem não acha Deus no amor, o achará na dor. No amor, bem-aventurados. Na dor, ai de vós. E quais são os 4 bem-aventurados? Os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são odiados por causa de Cristo. Aqui numa visão cristológica. O que significa você ser pobre? Não é você não ter bens e dinheiro. A pobreza aqui é aquele que deposita a sua riqueza em Deus. É aquela pessoa que confia totalmente em Deus. Ela tem a fé. E a pessoa que tem fé, aos olhos do mundo, é uma pobre coitada. Você espera em Deus? Que pobreza, viu? Cuidado quando a gente leva a questão da pobreza apenas para o bolso e não para o coração. Se você lê Bíblia, há muitas mulheres ricas que bancavam o ministério de Jesus, dos apóstolos, e eram bem-aventuradas. E há muitas pessoas pobres no bolso, mas que têm um coração orgulhoso, são ricas para Deus, pobres para o mundo. Aqui é a pobreza para Deus. E veja o que confirma essa explicação: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Já viu quem mora em reino ser pobre? Bem-aventurado você pobre, você vai morar no meu castelo, no meu reino. Peraí, tem uma coisa errada. Então não é pobreza material, é pobreza espiritual. Aquele que é pobre para Deus morará no seu reino. Os que têm fome, fome de Deus, fome de santidade, fome das coisas espirituais. Bem-aventurado os que choram. Para ficar chorando é bem-aventurança? Se você está chorando no seu pecado, é. Que eu já vi o pessoal chorar por tudo. Padre, eu perdi minha namorada. Eu perdi meu trabalho. Eu perdi minha saúde. Eu nunca vi ninguém chorando assim. Meu filho, o que você está chorando? Não, padre, me confessa, eu estou chorando porque eu pequei. O pessoal não está nem tinha para isso. Eles choram por outros motivos. Aí Jesus está falando, bem-aventurados que choram. Choram o quê? A quebra da aliança com Deus. Choram não ter sido fiel a Deus. Choram não ter buscado as coisas do alto. Bem-aventurados quando os homens vos odeiam, expulsam, insultam, amaldiçoam por minha causa. Por minha causa. Você quer viver isso aqui?
essa última bem-aventurança, entra lá na internet, no seu perfil do Instagram, e defenda alguma coisa de família ou da fé. Você vai ver o tanto que o povo vai de odiar, de expulsar, de insultar e de amaldiçoar. Eu que o diga, mas eu continuo falando do mesmo jeito. É assim que a banda toca. Padre, mas eu não quero ser odiado, eu não quero ser expulso, eu não quero ser insultado. Essa quer agradar. Só que os que estão agradando, eles não estão nos bem-aventurados, estão aonde? No ai de vós. Esse é o problema. Isso que tem que ficar claro na sua cabeça. Há muitas pessoas que estão do nosso lado, mas vivem como que estão do lado de lá. É o chamado gol contra. Se o seu time perde, meu filho, mas pelo menos o gol é do outro time, menos mal. Mas se o seu time perde com um gol contra, aí eu falei, não, é demais, velho. Nós perdemos o campeonato porque alguém do meu time fez gol em mim. Aí eu confundi, eu não sabia qual que era o meu. Meu filho, você está fora. Você está jogando num time, você fez gol para o outro. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Para, meus irmãos, de ficar procurando recompensa aqui na terra. Se você for fiel a Deus, você não terá recompensa aqui na terra. Você terá perseguição. As pessoas vão implicar com você, elas vão descartar você, elas vão falar mal de você. Aí Jesus vai dizer assim: era assim que eles tratavam os profetas. Só que Jesus vai mostrar como que eles tratavam os falsos profetas. Aí começa a turma do ai de vós. Aí veja que o ai de vós é o contrário das bem-aventuranças. Eu vou lendo aqui para vocês entenderem. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Ai de vós ricos, porque já tem consolação. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Bem-aventurados vós que chorais, porque havereis de rir. Ai de vós que agora rides, porque havereis de chorar. Bem-aventurados quando vos odiarem, expulsarem, insultarem. Ai de vós quando todos vos elogiam. Aí Jesus termina: porque era assim que eles tratavam os falsos profetas. Bem-aventurados, ai de vós. Estava ontem à noite, nós tivemos ontem a confraternização dos ministros aqui do santuário, uma tarde muito agradável, tivemos a missa, momento de confraternização. Quando cheguei em casa, eu fui estudar um pouquinho o evangelho de hoje, para lembrar algumas coisas, e peguei uma coleção do Papa Bento XVI. E nesta homilia do Papa Bento, ele mostra quais são hoje os 4 ai de vós. O Papa vai dizer o seguinte: os ricos é a pessoa que adora o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Os que têm fartura são as pessoas que buscam os prazeres da terra. Vive para os prazeres. Os que ficam rindo, o Papa vai dizer que são os afetos desordenados. Pessoas desordenadas no seu coração. E os que buscam elogio são as pessoas que gostam de vanglória e boa fama. Só que o Papa vai dizer o seguinte: quem adora o dinheiro já mostrou qual Deus ele adora. Quem adora os prazeres mundanos não consegue adorar a Deus. Quem tem afetos desordenados vive não como santos, mas como os pecadores. E aqueles que buscam apenas uma vanglória e boa fama, não buscam a vanglória e a boa fama da santidade. Teresa d'Ávila, quando foi levantar um dos seus monastérios, ela entra numa taberna para pedir ajuda, tanto para o monastério como para os pobres.
Então ela entra de irmã, com um balainho, chega perto de um homem ateu e diz assim: ajude o monastério, ajude os meus pobres. E conta que ele estava tomando, não sei se tomando uma cerveja, um vinho, não sei. Eu sei que ele olha para ela e faz assim no rosto dela, ó, e fala com ela: é isso que você merece. Ela falou assim: tá bom, eu mereço isso, mas o que os pobres merecem de você? O que você vai ajudar o monastério? Ela entendeu como é a bem-aventurança para Deus. Eu vou abrir um parênteses, porque o elogio deve ser dado para aquele que merece. Vocês sabem, eu gosto muito de ser franco e falo o que deve ser falado. Uma coisa que nós devemos aprender, porque isso eles ganham de nós, os irmãos protestantes, alguns de seita, que vão batendo casa em casa, é um pessoal que leva cada carada, é portão para cara fora, é gente xingando, é gente jogando água, é cachorro latindo. A pessoa levam aqui, ela sai, respira fundo, pega a Bíblia e toca no portão seguinte. Por que eu estou contando esse exemplo? Que nós tivemos na diocese, no tempo de Dom Belvino, as missões. Todas as paróquias fizeram missão. Eu era ainda de Itaúna, Matriz de Santana, dividia os grupos de jovens. Nós visitamos todas as casas da paróquia, sendo católico ou não. Vocês não imaginam a quantidade de gente que depois de uma carada: sai daqui, eu não sou católico não, sai! A pessoa voltava para a igreja, devolvia os folhetos e falava: não, eu não sirvo para isso não. A pessoa fica xingando a gente. Por quê? Porque ela está procurando a boa fama e a vanglória. Porque a pessoa que entende a palavra, quando você recebe um xingamento, Deus está falando, é assim que eles tratam os profetas verdadeiros. A sua recompensa é grande. Sua recompensa é grande. Então eles trabalham na cabeça isso. O mundo me trata a si mesmo, porque era assim que eles tratavam os profetas verdadeiros. Que os profetas que tinham dinheiro, prazeres, a fé desordenado, boa fama, tudo falso, tudo profeta de Baal, e não eram profetas do Altíssimo. Então, meus irmãos, o que esse final de semana a igreja nos propõe para a nossa vida concreta? Coloque a sua confiança em Deus, reze mais e busque intimidade com o Senhor, como nós lemos no Salmo: feliz é todo aquele que não anda. Olha, você tem que afastar de certas pessoas, viu? Tem que afastar os perversos, os malvados, os zombadores. Eles não andam no caminho de Deus. Mas aquele que confia no Senhor e o busca, tudo que ele faz vai prosperar. Aqui sim, você tem, biblicamente, a teologia da prosperidade. Quando você está no bem-aventurado, Deus lhe dá a bem-aventurança, a prosperidade, começando da espiritualidade e pegando todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, se nós colocamos a nossa esperança apenas nas coisas da terra, e somos cristãos por causa disso, nós somos as criaturas mais dignas de dó. Que dó das pessoas que ficam na igreja buscando coisas da terra, porque o Senhor não tem um olhar nas coisas contingentes, passageiras, mas nas coisas eternas. Busquemos a bem-aventurança, busquemos a felicidade verdadeira, busquemos as coisas do alto. Durante a semana, vale a pena você ir pensando onde na sua vida tem confiança e onde está faltando confiança em Deus. Você verá que nós confiamos a todo momento, mas quando chega a questão de Deus, mas será
Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora nos mantenha no grupo dos bem-aventurados e que possamos fugir dos 4 ai de vós, porque para Deus, quem com Ele não ajunta, dispersa. Quem não está com Ele, contra Ele já está. Já contei, mas finalizo com a parábola pequenina, pode ser que você não conheça e que seja aí o seu cair de chave. Conta que um homem, até que ia muito na igreja, mas gostava de um ai de vós, sabe? Ele foi e morreu. Quando ele acorda, ele ouve assim uns barulhos estranhos, um pessoal cantando. Quando ele levanta, ele está em cima de um muro. De um lado do muro era o céu, do outro lado do muro era o inferno. Primeiro, ele deu uma gubata no inferno. Nesse momento não tinha capeta nenhum ali, mas tinha fogo, tinha um sofá num canto lá. Ele falou assim: não, que lugar horrendo, fogo, cheiro de enxofre, tudo pegando, nossa, pelo amor de Deus. Ele olha para cá, é o céu. Aí está lá Nossa Senhora: ô meu filho, venha, venha. O anjinho da guarda dele: ah, meu filho, pule para lá. Santa Terezinha: vem, meu filho, vem para cá. Sua mãe era tão bem devota, vem para cá. Você não rezava muito não, mas eu vou interceder. Vem para cá. Todo mundo vem para cá. Aí ele olhou para o outro lado, aí apareceu o diabo, né? Aí apareceu o diabo andando, que é esse pé de touro, foi andando, sentou no sofá. A hora que ele senta no sofá, o sofá pega fogo, a confusão danada, e ele fica lá, só lá, um charutão, ele só lá, ó. Ele olha e fala assim: meu caro, aí é o inferno, né? Ele disse assim: deu para ver, né? É o inferno, o fogo aqui está quente. Do outro lado é o céu. Exatamente. Dos de lá não tem amizade, eu sou do lado de cá. O cara virou e falou assim: olha, eu vou te dar um conselho, que eu não decidi para onde eu vou não, mas você tem que investir mais no marketing. Se continuar do jeito que está, o inferno vai ficar vazio. Porque desde a hora que eu cheguei, todo mundo daqui não para de falar: vem para cá, pula para cá, fica com a gente. Não teve nenhum capeta para me seduzir. Você sentou, calado estava, calado ficou. Se eu não puxo o papo, olha, meu filho, se você não chamar a gente para ir, todo mundo vai para o lado de lá, viu? Aí o capeta riu e falou assim: não, você não entendeu. Quem está em cima do muro já escolheu, porque o muro é meu. Quando ele acordou em cima do muro, ele não sabia, mas ali ele já estava do lado de lá. Qual que é o problema de muito católico? Eles acham que existe estar em cima do muro. Agora você sabe a quem pertence quem fica em cima do muro. A quem pertence quem não tem posicionamento, quem não tem opinião, quem não defende a fé católica, quem não defende a sua família. Não. Coluna do meio só existia, meu filho, na zebra do Jornal Nacional. Na espiritualidade, quem não ajunta com Cristo, contra Ele trabalha. Quem não está do lado dele, contra Ele está. Não se enganem. Quem não tem posicionamento e fica aquele católico em cima do muro, você descobriu a quem o muro pertence. Venha para o lado dos bem-aventurados e não queira imitar os que vivem no ai de vós. Ao Senhor Jesus, que nos dá o Espírito Santo, com a sabedoria e o discernimento necessário a cada dia, para carregarmos as nossas cruzes, com os olhos na eternidade, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.